Feira de informação. Olha, 2 prisões foram feitas em Florianópolis nesta manhã pela Operação Pecados Capitais. Vamos entender agora o que a Polícia Civil está investigando e quem são os presos. Gi Pacheco ao vivo, direto da capital do estado, com mais informações. Diga lá, Gi. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Além dessas 2 prisões, que foram prisões preventivas, feitas pela Polícia Civil, também foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, tanto aqui em Santa Catarina, quanto também no estado de Mato Grosso, em cidades como, por exemplo, São José, Palhoça, Florianópolis e também Rondonópolis, lá no Mato Grosso. E também foram feitos sequestros de bens e valores que no total chegam aí a 3 milhões de reais. E para explicar para vocês, afinal, para que todas essas apreensões, essas prisões e também esses sequestros de bens? Bom, segundo as investigações da Polícia Civil, nessa operação Pecados Capitais, agentes públicos e também 2 organizações sociais teriam feito aí um acordo para conseguir, então, benefícios em prol deles mesmos, fazendo isso tudo com a prefeitura. Isso teria acontecido tudo entre 2020 e 2022. Então, o que teria acontecido? Esses agentes públicos teriam, então, interferido na seleção dessas organizações sociais, feitas pela prefeitura, para, então, ter algum benefício aí ao longo dessa seleção, para fazer algum tipo de trabalho para a prefeitura. Mas para quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente é o delegado Gustavo Murirro, que é da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção. Vamos conferir. O primeiro escopo da investigação recai sobre a escolha de referidas organizações sociais, havendo indícios de que, nos anos de 2020 e 2022, agentes públicos possam ter interferido no processo de seleção em busca de benefícios pessoais e de terceiros interessados. Os fatos também versam sobre a existência de indícios de desvios de recursos públicos por meio de empresas terceirizadas, que superfaturaram seus serviços com o escopo de beneficiar os dirigentes das entidades investigadas. Complementando também, o que vocês acabaram de ouvir na sonora do delegado, essas apurações, elas falam sobre a existência de indícios de desvios de recursos públicos. Então, é algo que a gente deve acompanhar ainda nos próximos tempos para saber, então, qual é o desfecho dessa história e também saber sobre os presos, esses 2 presos preventivamente. Por aqui, são essas as informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Fernando. Gi Pacheco, muito obrigado pela informação. Operação acontecendo em Florianópolis, 2 presos. E a Sol Urrutia está comigo aqui para a gente botar uma lupa sobre esta operação e se aprofundar mais no detalhe. O que você apurou, Sol? Fernando, Sol ali de casa, a Prefeitura Municipal de Florianópolis emitiu um comunicado logo após que a gente teve as informações da operação. Eu trouxe aqui a nota divulgada pela Prefeitura, destacando principalmente que a operação diz respeito a investigações de fatos ocorridos entre 2020 e 2022. Por que eles colocaram essa informação? E é importante que a gente fique atento, porque diz respeito ao período em que o prefeito era Jean Loureiro e não Topácio Neto. A nota diz o seguinte: até o momento, as informações que chegaram à Prefeitura são de que as operações que a operação se trata de fatos ocorridos entre 2020 e 2022, antes da administração atual, e mesmo assim é importante ressaltar que a atual gestão já havia aberto uma auditoria interna em relação à entidade que administra o restaurante popular, punindo-a inclusive e determinando a devolução de recursos. A Prefeitura respondeu rápido, o prefeito provavelmente deve se pronunciar, tem feito isso historicamente quando há alguma operação que envolve agentes públicos do município, lembrando que tem um agente público preso preventivamente e uma pessoa ligada às entidades sociais. A questão do restaurante popular é, de fato, um assunto que vem sendo tratado pelo prefeito Topácio de forma muito especial. Houve críticas na campanha, a gente acompanhou com relação às mudanças que o prefeito prevê para o restaurante. Recentemente, ele fez um comunicado dizendo que o restaurante não mais atenderá os moradores de rua e se pessoas cadastradas, trabalhadores, estudantes, mudando esse atendimento para a passarela do samba. Então, já é um
assunto, uma questão, um serviço da prefeitura que vinha sendo tratado com delicadeza, com cuidado e observado por essa questão das investigações. Eu trouxe mais algumas informações na próxima tela, porque uma das pessoas presas, dos dados que a gente já levantou preventivamente, importante que se diga, é o ex-secretário adjunto da Assistência Social de Florianópolis, Jefferson Melo. Ele foi secretário adjunto no período das investigações, no governo de Jean Loureiro, do União Brasil. Em setembro desse ano, o prefeito Topácio chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Jefferson Melo por um outro assunto, uma denúncia de falsidade ideológica por um documento que Melo teria apresentado, assinado por Topácio Neto, dando a ele chancel para atuação política. Por quê? Porque Jefferson Melo tem uma medida preventiva num processo que tramita em segredo de justiça por violência doméstica, por suposta violência doméstica contra sua ex-mulher. Então, ele teria falsificado um documento para poder participar de atividades políticas em que sua ex-mulher também estaria presente. E em setembro teve esse fato envolvendo o nome dele, envolvendo o nome do prefeito, que registrou um boletim de ocorrência por suposta falsidade ideológica, já que Topácio não teria assinado nenhum documento relativo a Jefferson Melo. Uma curiosidade, a gente sempre comenta os nomes das operações, né? Pecados capitais, uma operação que acontece na capital de Santa Catarina. E você sabe, Fernando, você sabe aí de casa, a avareza é um dos pecados capitais. Sabe o que significa? É a característica das pessoas que têm apego excessivo ao dinheiro. E dinheiro público, a gente sabe, a gente tem que ter zelo, cuidado, a gente está de olho com as investigações para saber de fato o que aconteceu, como é que essas entidades operavam, o que os agentes públicos envolvidos, ou agente público envolvido, se de fato for confirmado, qual é o envolvimento dessas pessoas e como isso interfere no dinheiro público, o dinheiro do cidadão, do imposto que a gente paga. Muito obrigado, Sol, acompanhando pra gente a operação que acontece em Florianópolis com 2 presos. Vou puxar de 20 para cá, esquema na Secretaria de Esporte. De Esporte e Turismo, a gente teve a Operação Presságio, que prendeu também o ex-secretário de Turismo e Esporte, Ed Pereira, outros nomes envolvidos. Também a Prefeitura tem se posicionado, tem contribuído com as investigações e a gente está atento a cada detalhe, não é a primeira vez. Naquela operação, na Presságio, envolvendo também entidades sociais, trabalho com autistas. Então, assim, é muito delicado o tema, a gente vai acompanhar e trazer as informações para vocês. Teve a Presságio, teve a fraude na Floran, que também foi investigado, pagamento de propina, liberação de construções irregulares, depois o desvio de recursos da FenaOstra e agora esse caso. Período difícil para Florianópolis, hein? Foi um período difícil para Florianópolis. O prefeito Topácio tem que botar ordem na casa. Obrigado, Sol. Atenção. Terminou o primeiro período.